Então, com vocês, Teatro Legislativo em Belo Horizonte, pelo PSOL. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Gabriela Chiari. Queria agradecer várias pessoas que são importantes na minha formação que estão aqui hoje: Flávio, Ellen, Lico, Jussara, o próprio Juliano, que a gente já conversou um pouco, na verdade. E vou falar um pouquinho sobre como é que eu chego nessa parte do teatro legislativo e avisar que o Léo Lessa, que é o chefe de gabinete, está a caminho. Ele está chegando, ele está no trânsito, aí ele vai falar mais sobre o mandato. Ele e o Evandro já estão há mais tempo, a cidade que queremos, somos muitas, eles vão explicar essa coisa do gabinete ter destruído as paredes, que de fato destruíram, e fizemos a gabinetona. São duas mulheres. A Áurea Carolina é uma mulher negra e foi a mais votada vereadora de Belo Horizonte. Ela ganhou 17.400 votos, ela foi muito bem votada. E a gente está fazendo um trabalho de resistência grande dentro da Câmara Municipal. E das ferramentas culturais e políticas é o teatro legislativo, que a gente está engatinhando, assim, a gente está começando a preparar o campo para que a gente atue formando os núcleos de teatro legislativo. Então, eu vou contar um pouquinho da trajetória. Eu tive o primeiro contato com o teatro do oprimido na UFMG. Eu sou da primeira turma de artes cênicas da UFMG e comecei a dar aula nas periferias da cidade desde que eu entrei na faculdade. E a Bia Braga, que hoje é minha orientadora de doutorado, falou: tem um livro azulzinho, 200 exercícios para jogos para atores e não atores. Ele é legal, assim, vai lá, chama Augusto Boal. Eu falei: tá. Aí comecei a usar os exercícios sem nenhuma pesquisa teórica, mas com jogos mesmo. E em 2009 eu venho para o Rio estudar teatro de rua, montar na rua, foi quando eu conheci o Lico, e ele me falou: vai ter uma formação em teatro do oprimido. E eu falei: gente, é aquilo que eu fazia na faculdade, formação, que legal, né? Aí fui fazer com Ellen, Flávio e Cláudia Simone, um curso de 32 horas, onde eu percebi o tamanho do buraco que eu estava entrando. E fiz uma disciplina com o Zeca Ligiero, Boal, Arte, Pedagogia e Política, e fiz um mestrado sobre Laboratórios Madalenas, que trata da opressão de gênero feminino e teatro do oprimido, que foi uma pesquisa muito, muito potente. Hoje até a gente fez laboratório aqui, tem algumas Madalenas aqui. E hoje eu faço doutorado na UFMG sobre o corpo expressivo no teatro do oprimido, tentando fazer essa transição entre a transformação do corpo e a transformação das opressões externas e as internas também. Então, estou no meio da pesquisa. Ontem consegui captar o Lico para a gente conversar um pouquinho sobre a escrita. E estou dando aula no UFMG sobre essa técnica, fazendo estágio de docência sobre arco-íris do desejo lá, e desenvolvendo teatro legislativo. Bem, vamos lá, né? Então, houve uma chamada pública em maio sobre o desenvolvimento de teatro legislativo. Foram muitos candidatos, né? Vários candidatos se inscreveram, pessoas que já tinham atuação em teatro do oprimido, e depois foi uma prova prática, teórica, enfim, entrevistas, e eu acabei entrando para desenvolver isso. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande, acho, não tenho certeza, porque eu respeito muito o teatro do oprimido, estudo muito, sou bastante cautelosa com tudo que faço em relação ao teatro do oprimido. Gosto muito, sou professora da área da cultura, então dou aula em muitos lugares na cidade, sempre em relação ao teatro do oprimido e à interpretação teatral. E quando falaram de teatro legislativo, eu falei: eu não sei fazer isso. E eu acho muito bacana a gente falar que não sabe, porque é a melhor maneira da gente fazer com
com vigor, né, com correção, enfim. Aí já comecei a ligar para Flávio, para Lico, como é que é, enfim, Gil não, Olivar. E nós montamos um grupo chamado As Diferentonas, tá? Dentro do gabinete, da gabinetona. Somos eu, Evandro, o Edmar, que estava aqui até ontem, a Cristal e a Joyce. Nós estamos fazendo formação em teatro do oprimido com esse grupo de artistas, que somos nós. A gente já começou a multiplicar o teatro do oprimido, porque é a parte fundamental do teatro legislativo, o desenvolvimento de sentidos, corpo, tudo, jogos, até chegar na parte onde a equipe jurídica entra junto para a gente propor isso, né, como projetos de leis, ou enfim, tudo que isso significa. Então, a equipe jurídica já fez uma formação com a gente, nós estamos nos formando e estamos fazendo performance pela cidade, porque as diferentonas vão atuar em duas linhas. Performance sobre alguns dos temas que a Diferentona está fazendo, somos todos artistas e atores, e a implementação dos núcleos de teatro legislativo previsto para o ano de 2018. E aí a gente trouxe um pouco do nosso trabalho para mostrar para vocês, para a gente poder discutir, tá bom? Então, boa tarde para todas. Os homens sempre contemplados, isso que somos uma minoria, né? Temos mais mulheres aqui. Então, antes da Gabi falar, mostrar um pouco do teatro, eu queria falar um pouco do próprio mandato, né? Meu nome é Evandro Nunes, eu estou no mandato desde o início. Eu também fui um dos candidatos a vereador, né, mas minha candidatura foi impugnada porque eu sou de outra cidade e a troca de endereço foi fora do prazo. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma das questões que nós entramos na metodologia, né, a partir das muitas pela cidade que queremos, ela funcionou da seguinte forma: uma quantidade de vereadores, 13 vereadores pelo PSOL, pelas muitas, todos eles fazendo uma campanha muito juntas, onde cada uma possibilitava a campanha do outro, né? A gente não tinha dinheiro nenhum e tudo que nós conseguimos a partir de doações, leilão, foi tudo dividido igualmente para todas essas candidatas. E uma das coisas que nós tínhamos dito é que todas as candidatas, essas 13, né, pelas muitas, todas fariam parte do mandato. E quando Áurea e Cida ganharam, essas pessoas vieram, né, compor o mandato. Então, eu sou um dos assessores, o Ed também foi candidato, e diferente da maioria das assessorias da Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte, neste mandato nós temos, um mandato feminino, nós temos 31 mulheres, temos 17 pessoas negras, temos trans, indígena, queer, moradoras de ocupação. Então é um mandato muito plural que está fazendo uma revolução na Câmara, né? Só da gente entrar já é uma grande revolução, já é um acontecimento. As vereadoras, elas tiveram algumas promessas de campanha e uma delas foi a chamada pública, né, que nós havíamos dito que quando chegássemos na Câmara a gente abriria para a sociedade compor também o gabinete, não só essas 13 pessoas. E aí abrimos, eram 8 vagas, porque também a gente entendeu que não era possível, pelo menos pela experiência, a gente queria não correr o risco de abrir todo o mandato a partir da chamada pública. Então algumas pessoas entraram e na sequência
a gente abriu para 8 pessoas, 8 vagas, na qual a Gabriela entrou, na vaga do Teatro Legislativo. E dentro disso, esse foi uma das promessas, e a outra promessa de campanha foi fazer um fundo social, onde as vereadoras doam 40% do seu salário, já era uma campanha, já tinha isso inclusive registrado no cartório, elas doam 40% do salário delas, e a gente está fazendo um fundo que vai ser aberto para a cidade. A gente ainda está fazendo toda a discussão a partir de 2018. Esse fundo vai estar sendo colocado. A gente ainda está fazendo as discussões, não sabemos se ainda vai ser prêmio, se vai ser edital. Estamos chamando a sociedade para fazer essa discussão com a gente. Então, para a gente ver de qual é a melhor maneira que esse dinheiro vai ser usado. Também essas foram algumas das promessas, e o mandato ele tem sido dividido em alguns eixos, que são os campos de atuação, que é direitos humanos, cultura e direito à cidade. Falando um pouco, mas eu queria convidar o Léo Lessa, que é o chefe de gabinete. Ele pode dizer mais até com relação ao mandato. E aí, Léo, tudo bom? Chegou o chefe. O Léo, gente, a gente se conhece de movimentos políticos, sociais e culturais. Um deles foi o Redemoinho, que começou em 2004. E depois Léo foi também atuar na Funarte. Foi uma barra, tomou porrada enquanto foi lá, no Brasil inteiro. E agora ele está lá na Gabinetona. E uma porrada foi pior do que o golpe, né? Então, aproveitando a deixa, é uma oportunidade que a gente está tendo em Belo Horizonte, num contexto tão hostil, no campo democrático, de viver essa experiência de um mandato aberto, popular, construído coletivamente e que tem como um dos seus eixos centrais de atuação a cultura e a construção das políticas culturais. Imagino que meus companheiros já tenham falado da ausência da Cida, que estaria aqui. Acabei de falar com ela vindo para cá, lamentando muito não poder estar aqui presencialmente, mas enfim, está com um problema de coluna ainda não decifrado, então optou por não vir fazer a viagem, mas é importante marcar também um pouco como é que a gente chega nesse espaço e constrói a Gabinetona, muito a partir também de uma trajetória de militância de vários dos corpos de luta que compõem a nossa equipe, mas tendo como liderança mais visível os corpos de Áurea e Cida. Cida é uma mulher do teatro de mais de 40 anos de militância que já passou por alguns dos movimentos em que eu e Lico estivemos e outros, como o movimento de teatro de grupo de Minas Gerais, o movimento de teatro de grupo nacional. E a partir dessa construção a gente chega na ideia da Gabinetona, fruto da movimentação das muitas pela cidade que queremos. E hoje a gente tem essa estrutura dividida nos 3 eixos, a cultura como um eixo transversal do nosso trabalho, e estamos iniciando essa experiência que já vinha de um desejo construído na própria campanha, da campanha da Cida, que era experimentar, reeditar o teatro legislativo, tendo como base a experiência do Boal aqui nos anos 90. Desde as primeiras conversas, quando a gente teve esse desejo, conversando com Cecília, Juliana, a gente já sabia que seria impossível reproduzir, até porque seria uma traição à própria ideia do teatro legislativo, como o Boal experimentou aqui. Então, o nosso desejo é atualizar a partir, inclusive, desse contexto que a gente vem construindo na Gabinetona. Vou passar a palavra aqui, então, para as minhas companheiras, e aí a gente segue para continuar o debate. Obrigado, desculpem a ausência de Cida e o meu atraso aqui perdido aqui no campo, até encontrar o auditório. O caixa foi lá, não sei.
Bem, então, a gente trouxe um pouquinho das diferentonas para a gente começar a conversar e abrir um diálogo, tá? Então, o teatro é uma arma e é o povo quem deve manejá-la. E eu acredito que o teatro do oprimido é uma excelente ferramenta para que isso aconteça, através do corpo, da arte, da sensibilidade, enfim. As diferentonas, esse é o Ed Marte, que estava aqui ontem conosco. O grupo As Diferentonas é o elo poético e artístico do mandato com a cidade e vice-versa. É o que a gente pretende ser. Somos esses corpos aí que vocês estão vendo, corpos bastante diversos e cada um numa linha de atuação em que a gente está se mesclando nas diferentonas. Essa foi uma performance que a gente fez chamada Afete-se, durante uma intervenção feita para prestação de contas do mandato com a cidade. O mandato já realizou uma prestação de conta num parque público, o Parque Municipal, lá de Belo Horizonte, onde foram relatadas experiências com a exposição de fotos, e nós fizemos uma performance que inicialmente chamaria Casa Comigo. Estava pedindo a cidade em casamento mesmo, para que a gente faça esse mandato juntas. Essa é a Ginga, que é um informativo da Gabinetona, e as diferentonas, a gente faz uma distribuição artística, performática dessa Ginga, para realmente prestar conta para a população mesmo do que está sendo feito no mandato, já que ele é um mandato aberto, e a gente tenta fazer isso através de sentidos, né? Utilizando inclusive a estética enquanto instrumento político. É tão bom fazer uma performance às 7 da manhã no metrô, a gente vê a cara das pessoas e a gente chegar com uma outra abordagem política é uma coisa interessante, tem sido. A gente está pensando. E esse é um espetáculo que eu trouxe para mostrar para vocês um pouco, que foi uma experiência sobre o genocídio da população jovem e negra em Belo Horizonte, sobre a truculência que a polícia os trata e o tamanho, o número, né, de genocídios que acontece desenfreadamente. Então a gente recebeu esses jovens, essa juventude da Gabinetona, eles relataram vários acontecimentos e a gente montou um espetáculo, uma cena de teatro fórum, que foi feita dentro da Câmara Municipal e que, para nossa surpresa, a Guarda Municipal quis entrar em cena. Então, a gente trouxe um pouquinho das imagens e a gente vai discutir isso aqui, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai para o vídeo da Ginga. Eu acho que é aqui. Ginga nas luzes. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Escolheu realizar essa ação no metrô porque nesse momento a gente tinha acabado de relatar a derrubada de um veto do prefeito, a extensão do horário do metrô de Belo Horizonte até meia-noite. Então ele foi um espaço para divulgar para a população o que estava acontecendo e as outras coisas que o mandato estava realizando. O metrô estaria aberto até meia-noite. A gente conseguiu, né? Por um tempo. Experimental agora. Talvez a gente consegue manter isso. E aí, gente, esse é o espetáculo Até Quando? E eu vou ter que narrar o espetáculo, porque a gente fez o espetáculo sem microfone, a gente não sabia que precisava usar microfone para que o áudio fosse gravado dentro da câmera. Então, a gente... Foi um espetáculo bastante polêmico, eu gostaria de a gente começar. Vamos lá. Então, a gente começa o espetáculo. Eu entro, eu falo um pouco sobre o teatro oprimido e o teatro fora, da participação do público, faço esse convite, né?
E aí a gente começa com essas cenas dos meninos, dos jovens assassinados. Todos eles foram assassinados mesmo, de verdade. Isso no telão dentro da Câmara dos Vereadores, lá no lugar onde eles ficam. Essa é a cena original. Houve a cena de uma abordagem policial truculentos, o Evandro e o Ed fizeram os policiais, o Gabriel Christian é um convidado, que foi meu aluno no Palácio das Artes, e é um ator sensacional, e ele topou estar conosco, ele e a Erlen Romão. Aí, o que acontece é que a Guarda Municipal estava presente em cima do plenário, tinham 60 policiais lá em cima, mais ou menos. E quando acabou a cena, os jovens olharam para cima e falaram: tá vendo, eles foram embora, porque foi mostrado uma maneira como eles são abordados de fato. E aí, para nossa surpresa, eles não tinham ido embora, eles tinham descido para o lugar onde estava acontecendo a cena, e eles falaram: não é assim não, a gente quer entrar em cena também, para mostrar. Então, houveram algumas intervenções antes deles, com outras pessoas substituindo o oprimido, que é a metodologia do teatro oprimido, e aí eles falaram: a gente pode mostrar como é que é uma abordagem correta que a gente faz, que é correta? Aí nessa hora eu olhei para a Cida, né? Falei: Cida, e aí, né? Rapidamente ela falou assim: Gabriela, vamos deixar eles entrarem em cena e vamos tentar essa nova experiência aqui, nesse momento, e foi o que a gente resolveu fazer naquele momento. E aí foi assim, eles entraram, vou ter que narrar sem hora, e fizeram uma intervenção assim, vocês estão percebendo, assim, com a mão aqui: por favor, você poderia me dar a sua identidade? Por favor, o senhor poderia se conduzir até a parede? Sim, tá? Foi assim, lá, essa cena. Aí o outro entra e fala: tá, porque a gente porque eles estavam falando, a gente tem aula de direitos humanos, e não sei o quê, e a gente não atua assim não, porque a nossa profissão é muito perigosa, a gente também é morto, enfim. Falaram várias coisas, tá? Mostrando como é que seria uma abordagem. Aí a Erlen falou: mas não é assim que vocês chegam perto de pessoas negras na periferia. Nessa hora ele chamou nesse momento, nessa hora ele foi o oprimido. Aí só um dia. Aí o que acontece? Aí os jovens falaram assim: não, a gente não quer vocês fazendo o opressor, a gente quer vocês fazendo o oprimido. Algum policial podia fazer o papel do oprimido aqui? Os jovens propuseram. Aí esse policial se disponibilizou a fazer o papel do oprimido, e foi uma cena que nesse momento eu fiquei assim, aqueles momentos meio que para o mundo. Tinha um policial sendo com a touca do oprimido, encostado com a mão na parede dentro desse lugar que representa o poder, e sendo revistado pelos atores. Então foi assim. Eu acho muito importante isso. No teatro oprimido, em geral, não se ocupa. E aí, houveram outras intervenções, eu peguei só essa partezinha para vocês, para a gente conversar, e no final a Cida explica. A Cida explica que não é comum
substituirmos os opressores durante uma cena de teatro fórum, mas que a gente tomou essa atitude nesse dia para possibilitar o diálogo, e aí ela dá a versão dela, e a gente vai terminar com a fala da Cida. Para quem não conhece, essa é a Cida Falabella. Lugar do opressor, porque ele é para exatamente fazer com que o oprimido perceba o que ele sofre. Porque a opressão, ela é maior quando a pessoa não tem consciência de que ela está sofrendo a opressão. Quando ela é naturalizada e a própria mãe começa a falar comigo, não usa isso, não usa aquilo, o que ela está fazendo? Ela está naturalizando esse perfil que é oprimido, né? E aqui, exatamente em prol do diálogo, a gente abriu uma exceção para a disponibilidade da guarda de ocupar o espaço, porque tudo está aí para ser inventado, né? Quando o Boal inventou o teatro do oprimido, ele queria mostrar como que a sociedade é estruturada de uma maneira desigual, em classes, né? E todas as questões de gênero, raça, também policial machista com a mãe, né? Então, eu acho importante ter feito esse exercício aqui. Na verdade, o teatro é mais para promover o debate do que dá para dar uma solução. As soluções a gente tem que encontrar na vida real, mas o teatro é um meio, ele não é um fim. É sério, isso é parabenizar o povo aí pela coragem e também agora pela disposição de ir para a cena, que não é brincadeira estar em cena, não. Gente, é isso. A gente trouxe um pouquinho da experiência, das diferentonas do mandato, e aí vamos conversar. Entendeu? Essa foi a intervenção dele. E como tinham vários jovens, né, logicamente eles foram questionados, dizendo de fato qual que é a realidade, né? A gente estava foi uma audiência, foi um seminário sobre o genocídio da população negra, né? Segurança cidadã, e aí vários jovens de toda a comunidade, de várias comunidades. Então, aí nós fomos dizendo para eles, né, falando, não é bem assim, porque de madrugada, quando a gente é parado assim, você não tem fala, né? A gente não tem como falar. Você para e é encostado na parede e pronto. Né? Se ele manda você deitar no chão, não adianta você falar aos meus direitos, você vai deitar no chão. E mesmo sendo a guarda municipal, né? Que a gente sabe que a polícia, pelo menos em Belo Horizonte, a polícia militar é muito mais hostil. Não sei quanto aqui no Rio. Eu acredito que seja muito diferente. Então, mas o que a gente achou que foi interessante, né, como a Cida falou, foi a possibilidade, a disponibilidade da Guarda Municipal, pelo menos estar ali para o diálogo, sabe? A gente estava falando de segurança cidadã com a juventude e eles estavam lá, ficaram o tempo todo, né, em alguns momentos, algumas falas um tanto quanto equivocadas, mas o que foi mais interessante ainda foi no segundo seminário que fizemos, que a Guarda Municipal ela foi e a fala deles já foi muito diferenciada da primeira. Então a gente sentiu de fato que eles foram tocados, pelo menos aqueles que estavam ali presentes, né? Eles foram tocados que a fala foi muito diferente, né? Dizendo, inclusive, no primeiro momento eles falavam assim, meu irmão de farda, não sei o que, não sei o que. E nesse segundo seminário ele já falava assim, não, eu enquanto homem negro, né, numa outra perspectiva. Então a gente acha que foi interessante ter aberto essa possibilidade deles entrarem em cena, tanto para fazer o opressor como o oprimido, e eu acho que isso tocou. Né? Eu fico pensando que quando a Guarda Municipal se vê em cena, é uma das coisas que o teatro do oprimido possibilita, não só o teatro do oprimido, mas o teatro, né? E quando o Boal fala que a gente se vê em cena, mas que pode ser um espelho mágico, onde a gente possa modificar essa imagem, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu ali com a Guarda. Quando eles se viram em cena, né? Eles quiseram modificar a imagem para ser aquela imagem ideal que eles gostariam de estar sendo vistos. Então, mas assim, isso já mostra que não que é uma imagem quebrada, né? Mas eles tentaram ainda assim modificar a imagem deles mesmos em cena.
Tem o contexto em que aconteceu essa intervenção das diferentonas, é legal ser situado assim, porque foi no final, foi o último momento do seminário que durou o dia inteiro. Então, antes dessa ação do Teatro Fórum, tiveram várias mesas sobre segurança pública cidadã, em que se discutiu também o papel da polícia, né? A polícia brasileira é a que mais mata, mas é também a que mais morre. Então, esse sistema foi debatido na sua complexidade. E eu tenho a sensação de que o desejo da guarda de se colocar em cena, ainda inicialmente aqui no lugar do opressor, também foi fruto dessas provocações anteriores, né? Porque, ao final, a gente estava debatendo isso, né? Será que colocar os policiais única e exclusivamente, ou limitá-los no lugar do opressor, ainda que possa representar uma distorção da técnica, da metodologia, não é reduzir também a discussão, né? Eles também são frutos de um sistema que é opressor. Então, acho que foi também uma reação, e isso, né, como foi o momento final, a gente foi fazendo esse debate depois, né? Isso acabou não sendo, foi também o momento final da ação do Teatro Fórum, né? Eles foram os últimos a entrar em cena, e foi interessante ver a quebra desse maniqueísmo, né? E as coisas também fazendo parte desse sistema, porque a maioria dos policiais, inclusive os que estavam ali, eram policiais negros, moradores de periferia. Só como informação, o assessor da Marielle está aqui, sentado lá atrás, ela está chegando, ele falou da Polícia do Rio, que está vendo, né, com o Pisciani, a família, filhos, netos, bisnetos, a família inteira Pisciani, estão presos, mas os deputados, nessa nova onda jurídica parlamentar, vão fazer uma reunião extraordinária para dizer que é proibido prender político. Quando você conhece, né? Conheceu. O Renan Calheiros não foi, falou, não vou, o juiz mandou eu sair, eu não saio. E agora o Pisciani e Paulo Melo parece que vai reunir, agora também às 15 horas, para que eles digam que político não pode ser preso. Você ia falar? Pergunta? Sim. E lá atrás também, né? Sim. Boa tarde. Eu fiquei bem surpreso também com a intervenção do policial, né? Dessa coragem, como vocês mencionaram, dele ir e fazer parte da cena. E de qualquer forma foi respondida a minha inquietação, mas a que me chama mais atenção é infelizmente não puderam fazer esse outro momento, né? A interlocução com ele, para ele também se ver como oprimido. Então, aí diferenciar, né? A pessoa não é opressora, mas está exercendo uma função opressiva, né? E esse papel da opressão, essa função opressora, é intercambiável. E o ser humano se preserva e pode sair dessa função, né? Mas aquele exercício não viria a ser visto como uma fragilização da própria Guarda Municipal, como uma função repressora. Isso, eu me pergunto se não seria interessante que os próprios policiais, na sua formação, passem pela experiência, mas aí o porém seria, sim, mas aqui não vamos precisar disso. E me lembro do leitmotiv do Tropa de Elite 1, né, que é a grande crise do Capitão Nascimento. Se ele recupera sua humanidade, não vai funcionar como um executor da segurança, da política de segurança, né? Mas isso é uma coisa que eu queria colocar, já que responderam as minhas inquietações, as que me levaram a levantar a mão. Obrigado mais uma vez. Posso falar um comentário sobre isso? Um dos guardas que entraram em cena, ele falou que assim que ele tira a farda policial, ele também é revistado com truculência, né? Então, eu concordo que o opressor não é sempre opressor e o oprimido não existe essa dualidade, que a gente pode estar nos dois papéis, inclusive no mesmo dia, dependendo da relação onde você se encontra. Por isso o Teatro Fórum é um recorte, né? A gente trata aquele recorte, naquele momento ele é opressor, mas a gente não sabe se no resto da vida dele ali, né, ele tem outras questões. Aí a gente foca naquele momento.
Boa tarde, eu sou a Marilene, eu moro em Pedro Leopoldo, na região metropolitana lá de BH, então eu acompanho vocês um pouco assim. E eu sou também multiplicadora do TEO e fiquei muito feliz de ver essa proposta lá do Teatro Legislativo e queria saber como que é a previsão para o ano que vem, assim, de implementação, parece que vão ser uns grupos pela cidade, né? Legal. Olha, a gente está pensando numa maneira como montar esses núcleos de teatro legislativo. Voltando ao que o Léo já falou antes, se a gente for focar em como foi o mandato do Goal enquanto vereador, a gente não pode fazer a mesma coisa, já que o teatro legislativo com o teatro no mandato do Goal era um mandato teatral. Muitos coringas estavam lá, era um mandato que atuava, eu andei pesquisando bastante teatro legislativo, em praticamente todas as regionais do Rio de Janeiro, né? Vocês tinham muitos núcleos. Se a gente quiser fazer isso agora com as nossas pernas ali na gabinete, então a gente não pode ter esse foco tão gigantesco assim. A gente não vai ter esse alcance. É legal a gente já diminuir essa expectativa. A gente vai tentar formar grupos de teatro legislativo, que são grupos de teatro oprimido, com pessoas que já estão praticando de alguma maneira a arte nas diversas regiões de Belo Horizonte. Como a gente vai fazer isso é o que a gente está quebrando na nossa cabeça bastante para saber. Porque tem que ser uma chamada pública, tem que ser democrático, a gente não vai só trabalhar com quem a gente conhece, e a gente conhece bastante gente, já que a gente faz teatro há muito tempo lá. Então a gente está pensando numa metodologia de fazer esses núcleos acontecerem, como fazer isso na prática, e aí até uma ideia que a gente quer trocar bastante assim, com quem já participou do mandato dele, sabe? Mas por enquanto é isso. Eu não sei se o pessoal que participou do mandato, está aqui, Ellen, se vai querer comentar. É que eu estou na mesa. Mas também, se quiserem, está abertíssimo, que eu acho que é um tema legal e interessante. Você ia falar. Só complementar, porque ainda está nesse plano do desejo, né? Esse ano foi um ano de estruturação e até para que a gente entendesse a dinâmica do legislativo, né? Nenhuma de nós tinha qualquer experiência numa Câmara Municipal, num mandato parlamentar. Então foi importante também ficar lá um tempo malhando, entendendo a rotina daquela casa. E a gente desenvolveu, nesse momento, a estruturação do que a gente chama de mandato aberto, com dois principais espaços de construção de participação popular, que são os grupos fortalecedores, que são grupos que podem ser temáticos ou territoriais. Então a gente tem, agora mesmo a gente estava finalizando o processo de construção dos nossos primeiros projetos de lei relacionados às religiões de matriz africana. Então a gente tem um grupo de pessoas que trabalham nessa área, que fazem parte, que tem as suas lutas nesse campo, e os laboratórios populares de leis, que são outros espaços mais focados para a construção de projetos de lei ou o debate de projetos que estão em tramitação, que não necessariamente são nossos. Então, existe um desejo de que o teatro legislativo também possa incidir nesses espaços, né? Então, a gente, por exemplo, desde setembro, tem feito um grupo fortalecedor sobre cultura viva, para discutir a possibilidade de uma política municipal de cultura viva em Belo Horizonte. Então, reunindo vários agentes culturais de várias linguagens, e já temos desejo de que o teatro legislativo possa dialogar com esse grupo e ser um caminho de amadurecimento, de proposição, enfim, e que possa trazer reflexões mais objetivas sobre o que viria a ser um projeto de lei ou uma ação parlamentar nesse sentido. Mas ainda estamos abertos a trocas e principalmente colaborações para que a gente possa estruturar isso na prática no ano que vem. Eu queria então falar uma coisinha que espero que ninguém... É só pensamento, tá? Eu já há algum tempo eu venho tentando entender, de tanto me perguntarem da estrutura do CTO, da estrutura do mandato, assim, o Boa era comunista, né? Foi da ALN, inclusive. E a gente sabe que tem o centralismo democrático, ou o antigo centralismo democrático, e eu ainda hoje estou tentando entender essa nucleação, assim como o PCdoB nos pontos de cultura, também
Estou falando seria uma crítica negativa, né? Mas a forma que o PCdoB se organiza, né, a sua política no Brasil, a forma que o Partido Comunista tenta organizar ou tentou organizar lá atrás, como o PT, que é ou era um partido reformista, né, e no caso o mandato estava no PT, o BOL passa pelo PDT, namorou e depois acaba se filiando ao PT. Então eu estou tentando no momento entender isso. Gostei muito do que vocês falaram. Essa coisa de chamada pública, porque a gente conhece muita gente, aí não seria legal chamar quem a gente já trabalha, né? Eu acho isso muito interessante, muito importante, porque é o partido, é o PSOL. E o PSOL tem uma linha, o PSOL tem um programa, né? O PT tinha o seu, o PCdoB tinha o seu, e o PC tinha o seu, né? O Arena, de uma forma ou de outra, era comunista, não é de uma forma ou de outra não, diretamente era um grupo comunista com atores, diretores, jovens comunistas, Jean Francisco, todos eles. Então, ultimamente eu venho me dedicando um pouco a entender, né, as ideias do UOL, além do teatro do oprimido, como é que ele organizava, né, os núcleos, os centros de teatro oprimido, os núcleos de teatro oprimido, porque ele seguia de uma forma ou de outra a formação comunista dele. E agora como é que o PSOL vai desenvolver seguindo a sua linha, né? Como é que vai nuclear, né, um pouco em cima do que você perguntou, como é que vai atuar numa região esse partido, usando o teatro, que sempre foi usado, só para a gente não achar que a gente está falando de novidade, não, a gente próprio, né? Era o uso direto para difundir as histórias, as ideias, a nova, né, sociedade. Espetáculo de 1 minuto, 2, 3, teatro trem, como fosse. Então, eu acho bem interessante esse pensamento, essa dúvida de como é que um partido implanta teatro para fazer política, abertamente fazendo política. Eu estou louco para ver também como é que é isso. Também não sei. Mas, assim, por último, eu acho que aqui agitou o gesto do Brasil inteiro. Eu acho que se vocês abrirem essa proposta, esse projeto, eu acho que vai aparecer, sim, sugestões, ideias, e até, não sei se voluntarismo, aquele bobo, mas eu acho que muitos, até pesquisadores, vão querer trabalhar com vocês, até para pesquisar, anotar, não sei. Eu já quero. Olha, tem uma ali levantando o braço, eu quero. Alguém mais quer falar sobre política e partido político, Juliano? Na verdade, voltando sobre a cena da Guarda Municipal, porque eu fui contemplado com algumas perguntas, qual é o projeto mais amplo, eu entendo que ainda está em elaboração, mas a cena sobre a Guarda Municipal, eu fiquei com ela um pouquinho na cabeça, porque assim, foi dito que de fato assim, é um sistema que está em jogo, né? E quando eu entendo o sistema, eu entendo que o que o agente pensa sobre si mesmo dentro do sistema é importante, mas não é o todo da importância, digamos assim. Para pegar a imagem, né, assim, Partido Socialismo e Liberdade, então, o capitalista, se ele é bom ou não, indifere sobre o fato que ele precisa ser capitalista para extrair mais-valia. E a partir desse momento que ele precisa ser capitalista para extrair mais-valia, ele participa de um sistema que ele ajuda a reproduzir, que a gente sabe qual é, com todas as mazelas que ele traz. E eu fico me perguntando assim, sobre o valor de interpelar guardas municipais que participam desse sistema que foi nomeado, eu acho que pela Gabriela, eu acho que é justo, de genocídio da população preta de periferia, eu acho que é disso mesmo que se trata, de interpelá-los, porque se eles são agentes disso daí, não sei se a minha pergunta ficou clara, mas assim, o quanto o fato deles serem conscientes do processo do qual eles tomam parte, ajuda de fato a esse processo não ser reproduzido. É a esperança, né? Porque é a única esperança que tem, assim, se for a única, eu acho que a gente está... Eu acho que tem uma questão. Eu acho que
Quem coordena esse sistema? Foi como a Cida falou, a gente não vai conseguir solucionar isso, né, Juliana? Assim, mas talvez o fato deles se verem em cena e quererem entrar para mostrar uma nova possibilidade, a gente nunca vai saber se na atuação profissional deles no morro, né, de madrugada, que foi o mais focado ali, coisas horrorosas que foram relatadas, será que eles vão mudar na atuação prática deles, enquanto policial? Como é que a gente pode ter essa certeza? Fica a pergunta, né? Mas eu acho que a reflexão e o diálogo houve. E quando a gente tira uma coisa da cabeça e passa para a materialidade do corpo, que é ali o que aconteceu naquele momento, de teatro fora, que eles se viram, eu acredito e tenho esperança de que isso possa ser minimamente transformador na cabeça desse sujeito. Agora, se não vão mudar o sistema opressor e violento e truculento da abordagem deles, aí realmente é uma coisa complexa. Eu queria ir um pouco além, pode ser esperança demais. Mas eu acho que naquela ocasião a gente estava numa ação dentro do espaço institucional, com o chefe da Guarda Municipal presente, com uma série de autoridades acompanhando essa discussão e com uma expectativa de que encaminhamentos, né, daquela ação, não só da ação do Teatro Fora, mas do conjunto do próprio seminário, que era um seminário oficial da Câmara, com encaminhamentos oficiais e o desejo de sequência de algumas ações que pudessem transformar ou melhorar ou acelerar a solução dos problemas que estavam sendo colocados. Então eu acho que tem esse contexto maior também, que não desloca a experiência só àquela ação do Teatro Fora, né? Ela está inserida num espaço de institucionalidade que extrapola e que dá talvez algum poder às autoridades que estavam ali para fazerem intervenções embasadas no que elas viram e ouviram da experiência. Eu acho que também tem um outro dado, para além dessas questões que o Léo e a Gabi falam, que no segundo seminário, a forma com que eles já estavam no seminário já foi muito diferenciada. Eu acho, logicamente, que é um processo longo, né? Mas eu acho que é possível, a partir desse diálogo, dessa construção, dessa relação, haver mudança mesmo, assim. Eu acredito, e aí essa questão da esperança, eu acho que a gente está lá, o mandato está lá exatamente nessa perspectiva, um mandato de várias mulheres, um mandato de pessoas negras, e a gente precisa estar construindo esse diálogo diretamente com a Guarda Municipal para que a gente possa fazer essa reflexão. Eu falo da Guarda Municipal porque o Estado ainda está um pouco mais longe. Se a gente já tem essa proximidade com a Guarda, eu acho que é possível a gente, nesses próximos anos, trazer alguma outra reflexão juntamente com eles, para que haja essa mudança mesmo, que a Guarda, ela não era no início, logo quando ela é implantada em Belo Horizonte, mas com o tempo ela também foi ficando um tanto turbulenta. E eu acho que, como ela é bem inicial, eu acho que é possível construir esse diálogo para que ela não vire uma polícia militar municipal. Tem uma outra coisa que eu queria falar, Juliana, em relação a quando eu falo que eu tenho esperança que isso possa mudar alguma coisa, não é uma esperança romântica e ingênua, não. Eu sei que não vai mudar. Mas se eu não acreditasse que o teatro é um catalisador de diálogo e que ele pode causar transformação, a gente não teria por que fazer, Então, não tem como a gente medir, mas eu acredito, sim, nesse poder de transformação do teatro. E quando a gente fala de teatro legislativo, quando a gente fala de fazer isso dentro da Câmara dos Vereadores, com vários órgãos do poder, que é o que você está fazendo, talvez aí esteja a força do teatro legislativo, propriamente dito, de estar no lugar de poder e de estar ali com pessoas que tomam decisões, Assim, não é um teatro que a gente faz nas salas de teatro, onde são várias, que nós estamos ali entre nós mesmos. Então, tem uma frase do Boal que eu gosto muito, que é aquela: com os pés bem no chão,
cabeça nas alturas e mãos à obra. Então, vamos fazer o que a gente acredita que é possível. Boa tarde, eu sou Taína, da UFA. Eu estou aqui pensando em relação a isso. As políticas de segurança pública, elas são racistas. E a abordagem policial é truculenta, é violenta com a pessoa negra ou a pessoa não branca. De fato, existe uma abordagem que é como aquela que os guardas municipais mostraram quando eles ocuparam o lugar de opressores. Eles abordam pessoas brancas da classe alta, da classe média alta, dessa forma. Boa tarde, preciso revistar seu carro, etc. e tal. Então, existe mesmo um treinamento para essa abordagem. E existe um outro treinamento para a abordagem de pessoas suspeitas, que são os negros. E o que me preocupa é o seguinte, foi uma cena fora, mas se houver a necessidade da discussão, por exemplo, da criação de um projeto de política pública para, sei lá, enfim, para resolver a questão dessa abordagem truculenta baseada em questões raciais. Como é que isso vai se dar? Porque vão continuar levando essas soluções que a gente sabe que não vai resolver o problema do racismo, que é uma questão estrutural, que o teatro não dá conta, mas o teatro legislativo cria dispositivos, cria projetos de leis, leva para uma votação. Então, o que eu fico pensando é que como que essas questões que são estruturais, elas são tão complexas que a gente pode até gerar novos formatos, pensando que eles vão dar conta, mas eles só vão manter a lógica de um outro jeito. Entende o que eu estou querendo falar? Que é algo que é estrutural e estruturante. A pessoa negra vai continuar sendo abordada dessa forma truculenta. Sim, porque é um sistema muito escroto, enorme, histórico no Brasil. Então, eu não sei exatamente, sabe, se dá conta, assim, sabe, essa forma daria conta dessa discussão e se amaciar os corações desses policiais, mesmo que eles venham se reconhecendo como negros, etc. Vai dar conta, porque ele vai receber uma ordem de meter bala. Ou então ele vai forjar uma situação para dizer que é justificável ter matado a criatura, enfim, que é o maior. E a outra coisa há um perigo também de apresentar a arte como a solução, não uma solução, mas como um meio para fazer as pessoas pensarem sobre essa questão racial. A Polícia Militar Baiana tem um grupo de teatro. E lá eles fazem espetáculos nas escolas públicas, mostrando o lado humano da polícia. Então, assim, porra, é uma polícia que mata Salvador. Desculpe, porra, né? Então, é a polícia que mata a cidade de Salvador, que a cidade de Salvador é majoritariamente negra, então mata a juventude de Salvador. E vai para a escola onde a juventude de Salvador negra está para dizer: nós somos humanos, nós fazemos arte, a arte é um caminho para a liberdade, etc. e tal. E o menino assiste o espetáculo e sai de lá maravilhado, sabendo que o policial é um ser humano, inclusive é um ser humano negro também, que também sofre as questões do racismo. Mas quando ele sai, ele é abordado do mesmo jeito, né? Então, que lugar é esse? E como que falar de racismo e como que promover lugares de debates, mesmo que seja na Câmara Municipal, que é um lugar onde está o poder, etc. e tal. Enfim, como isso é uma coisa difícil. Não é uma pergunta, é uma questão. Eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente tem feito das reflexões é a incidência dentro desses espaços. Eu enquanto movimento negro, estou no mandato, a gente tem buscado fazer essas reflexões, que a gente sabe que só a cena, só fazendo seminário, não vai resolver. Mas como que a gente, a partir do momento que a gente constrói o diálogo, como que a gente pode incidir dentro da guarda, a partir de um curso, de uma formação em direitos humanos, ir para falar sobre essa questão do racismo, porque é isso, assim, o racismo está na nossa sociedade e se a gente não conseguir expurgá-lo, nenhuma das discussões a gente avança, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão da cor. Então, eu acho que uma das coisas que nós buscamos
né, nós estamos buscando é fazer essa reflexão juntamente com a guarda. Eu estou falando a guarda porque, assim, o nosso desejo é chegar no Estado, chegar na Polícia Militar, mas ainda é um caminho que está longe. A guarda, de uma certa forma, ela está mais próxima, ela está nas escolas, ela está no posto. Se a gente consegue que essa guarda ela tenha uma ação humanizada, eu acho que já é um avanço, né? Já é um avanço, assim, pensando no município. E é essa expectativa que a gente faz, dessa incidência junto com o comando, para a gente estar, sabe, para além de fazer lei, né? Porque a gente sabe que a lei está lá, mas ela pode não ser cumprida. O que a gente quer de fato, e aí talvez a arte, da forma como a gente está fazendo, é tocar os corações dessas pessoas, não só a Avelin, que é a indígena, ela fala que a gente precisa deixar poroso, né? Deixar com que a pele fique lá, que a gente sinta na pele e a gente queira agir. E é o que a gente quer fazer com a guarda, é que eles sintam e eles queiram de fato ter mudanças. É longo, a gente sabe também que não é nessa primeira intervenção, não é nessa primeira conversa, não vai ser com esses policiais que estão na rua. A gente sabe que a gente precisa chegar no comando maior e mudar, tentar essa perspectiva de mudança, né? Que então o treinamento. A gente sabe, por exemplo, que a Polícia Militar em Belo Horizonte, o treinamento que eles fazem de tiros, né, são pessoas, são fotos, suspeitos são negros, a cartilha, né, lá. Então, e a gente também sabe que aquele desenho, então o cara é treinado para atingir o coração e a cabeça. Então, a guarda ainda não está armada, né? Tem esse processo que algum está começando, coisa e tal. Então, nessa perspectiva de chegar na guarda, de tentar fazer essa construção, né, juntamente com a guarda municipal, para que a gente, né, de fato consiga atingir, esse coração maior aí, para que a gente possa trazer alguma mudança. Mas é árduo o caminho. Não, só queria, até aproveitando a chegada da Marielle ali, falar um pouco da nossa aposta, que é uma aposta de fé, que é de pessoas negras, mulheres, população LGBT, ocupando espaço de poder. E ainda, no mandato que está muito no começo, a gente percebe como isso faz diferença. Assim. O diálogo que a Áurea, que foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, tem estabelecido como uma pessoa que ocupa um espaço de poder na institucionalidade, consciente dessas questões históricas, tem estabelecido com esses outros gestores que, enfim, são também reprodutores desse sistema opressivo, faz muita diferença estarem dialogando com uma mulher negra que vem da periferia e que sabe qual é essa realidade. Uau. Então é isso, ocupa tudo e ocupa com representatividade, porque essa tem sido a nossa aposta, e eu acho que se existe alguma possibilidade de transformação, vai ser assim. Aí, eu adorei a sua pergunta, só para concluir. Mas vai adiantar a gente fazer teatro e a população jovem e negra vai continuar morrendo? Vai, infelizmente, né? A gente não sabe exatamente. Mas só um microacontecimento ali dentro da Câmara Municipal, onde os policiais puderam estar em cena, e esse tipo de micropolítica, se a gente espalhar ele em cada um de nós, nos nossos locais de atuação, fizermos essa micropolítica artística, quem sabe a gente não pode fazer diferença, e quem sabe esse não seja o caminho, porque a macropolítica, a política no Brasil está... Se a gente for pensar na política como um todo, a gente não dá para fazer nada, porque está dominado, né? É um muro muito grande. Lá na Câmara tem a Áurea, a Cida e mais 2 ou 3 vereadores de esquerda, e aquele bloco de vereadores que são conservadores e são quase intransponíveis. Se a gente pensar nesse muro intransponível, é melhor não fazer nada, porque não vai dar, né? Se a gente depender de voto, de não sei o que, não dá. Agora, essas micropolíticas, eu acredito que tenha potência. Se cada um de nós fizermos assim
onde a gente tiver os micromundos que a Bárbara fala, né? O que é o mundo? O mundo são vários micromundos. Se a gente conseguir atuar pelo menos naqueles micromundos ali, quem sabe não seja um caminho bacana, né? Ok, Gabriela. Obrigado. Eu queria então agradecer muito a gabinetona, a Cida não pôde vir, o Léo explicou, agradecer a assessoria que está com essa nova experiência, Teatro Legislativo em Belo Horizonte, cheio de pessoas aqui já a fim de participar, e vamos continuar com o pessoal. Então, agradecer a vocês bastante, e a gente vai continuar conversando, e a gente vai agora continuar com a vereadora Marielle Franco. Gente, obrigado, tá?